A Guarda Revolucionária do Irã lançou ataques com mísseis e drones contra alvos dos Estados Unidos, após ataques americanos em resposta à queda de um helicóptero. O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou os disparos como uma clara violação e alertou que países que abrigam tropas de Washington podem ser alvo em caso de novos ataques. Vamos falar então com Américo Martins, nosso analista de internacional, que já dava para a gente aqui no início do novo dia detalhes com relação a esse momento do conflito no Oriente Médio e o quanto que esses ataques, Américo, comprometem as conversas para um possível acordo de paz entre Washington e Teherã. Como é que a gente pode classificar essa fase do conflito? Mais uma vez, bom dia. Muito bom dia de novo, Carol, agora com mais calma, um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Esse é mais um teste muito forte, muito profundo ao cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, que já foi desrespeitado pelos dois lados várias vezes desde o início dele, no início de abril. Dessa vez, o que aconteceu foi que um helicóptero militar dos Estados Unidos foi atingido por um drone, ele caiu e os seus dois tripulantes tiveram que ser resgatados depois de algum tempo no mar por um bote drone, um bote tripulado à distância. Felizmente, os dois militares foram salvos, mas o presidente Donald Trump determinou uma resposta dura, nas palavras dele, contra esse ataque iraniano. Aí, os militares americanos bombardearam várias posições militares, inclusive alguns postos de radar dos iranianos, na costa do país e nas proximidades do Estreito de Hormuz, que é central nas negociações entre Estados Unidos e Irã. O governo iraniano, ao saber das ameaças do presidente Donald Trump, disse que nenhuma ação dos Estados Unidos ficaria sem uma resposta dura. E eles lançaram essas respostas, inclusive na manhã desta quarta-feira. Os iranianos lançaram mísseis balísticos contra pelo menos 3 países da região: o Bahrein, Kuwait e a Jordânia. Segundo os iranianos, os alvos eram bases militares dos americanos nesses países. Os Estados Unidos disseram que conseguiram interceptar a maior parte desses mísseis e nós não temos informação ainda sobre eventual destruição nessas bases ou nas proximidades e eventuais feridos. Isso é mais um capítulo, Carol, nesses ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irã. Por um lado, os dois países continuam envolvidos na negociação de paz, supostamente, mas eles continuam também respondendo militarmente a essas ações de lado a lado. O Irã, ao tentar atacar essas bases nos outros países, também está tentando aumentar o tom das suas respostas, porque, obviamente, isso representa um ataque e uma preocupação também contra esses 3 países soberanos na região do Golfo Pérsico. São países, e do Oriente Médio, no caso da Jordânia, são países que têm uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, são aliados dos americanos. Isso aumenta a tensão, Carol, não apenas entre americanos e iranianos, mas também entre todos os governos da região. É uma forma do Irã, em outras palavras, pressionar não só os americanos, mas os países da região para eventualmente forçarem os Estados Unidos a aceitarem algum tipo de acordo. Carol. Pois é, Américo, acordo cada vez mais distante quando a gente observa os mais recentes ataques registrados no Oriente Médio. Fora um outro ponto de tensão que a gente também acompanha, envolvendo Israel e Líbano. A gente volta ao ponto sobre a dificuldade dessas negociações de fato avançarem, né, Américo? Exato, Carol. Essa é a outra grande dificuldade, porque o governo israelense continua bombardeando o sul do Líbano. O governo do Irã tem dito desde o início do cessar-fogo que só vai aceitar o fim da guerra, só vai fazer algum tipo de acordo com os Estados Unidos caso a paz reine não apenas no seu território e no Estreito de Hormuz, que interessa muito aos americanos, mas também no território do Líbano, onde a gente tem uma guerra aberta neste momento entre o Hezbollah, um grupo radical xiita muito próximo do Irã, e as forças de defesa
defesa de Israel. No início dessa semana, final da semana e início na segunda-feira, nós tivemos inclusive uma troca de ataques com mísseis entre Israel e o Irã. E o presidente Donald Trump teve que intervir diretamente, exigindo que os dois países parassem com os ataques, porque ele sabe que isso poderia levar ao colapso total das negociações com o Irã. Então, essa segunda frente da guerra no Líbano continua preocupando muito. Agora, Carol, apesar de tudo isso, apesar dos ataques no Líbano, apesar da troca de ataques entre os militares americanos e os militares iranianos, o governo dos Estados Unidos continua dizendo que está otimista, veja só, com relação à possibilidade de um acordo. O vice-presidente J.D. Vance negou que os ataques de ontem e desta manhã possam atrapalhar as negociações, embora tenham sido ataques pesados e mais um teste muito grande ao cessar-fogo. O vice-presidente americano disse que espera a conclusão de um acordo em semanas ou em poucos meses. Muito diferente, inclusive, do que o presidente Donald Trump tinha dito ontem, que ele acreditava num acordo em 2 ou 3 dias. Então, os americanos tentam manter o otimismo com um pouco mais de realidade, uma dose de realidade a partir do seu vice-presidente, mas é um cessar-fogo e um acordo que depende muito dos dois lados se conterem. E a gente está vendo um aumento, infelizmente, dos ataques de lado a lado nas últimas semanas. Isso coloca, sim, em risco a possibilidade de um acordo, porque qualquer movimento mais mal organizado ou qualquer revanche que seja um pouco mais forte pode colocar tudo a perder. Isso sem falar, claro, no Líbano, onde o governo americano está tendo muitas dificuldades para conter os ataques israelenses.